Início a essa conferência de encerramento do 8º Congresso Nacional de Pesquisadores em Dança, e me coube essa responsabilidade me dada como um presente por grandes amigas. E assim, quero, antes de continuar, dizer da alegria de estar nesse espaço, de estar com vocês, e de podermos seguir construindo juntas as nossas redes, os nossos amparos, as nossas transformações. Então, antes de continuar, é o samba de ontem, é o tudo de ontem, delícia. Hoje tem mais, né? Hoje tem mais. Lá no Clube da Esquina, lá no museu, hein? Babado lá hoje, ó, delícia. Adoro, fui lá só uma vez. Gente, então, vou fazer o seguinte, eu fiz uma organização para a gente dar continuidade, né, nesse último momento de conferência. Depois tem assembleia, por favor, estejam todas, todos e todos. Eu vou convidar, então, aqui, para se juntar aqui, para vir para essa mesa, a professora Maria Aparecida Moura, Cida Moura, e eu queria uma salva de palmas porque a Cida é a primeira professora titular negra dessa instituição. Então, por favor, recebam. Eu fiquei com vergonha porque todo mundo fez performance, né, nas mediações, aí eu fiquei muito nervoso, o que eu ia fazer, o que eu não ia fazer. Bem, antes de continuar a minha fala, a falinha que eu preparei aqui bem rápida, eu vou ler aqui o currículo da professora Cida Moura, que ela já me disse que é para tirar umas coisas, eu vou tentar tirar umas coisas aqui agora. Então, a professora titular da Universidade Federal de Minas Gerais, diretora da Universidade dos Direitos Humanos da UFMG, da PROEX, Extensão, Pró-Reitoria de Extensão, possui graduação em Biblioteconomia pela Universidade Federal de Minas Gerais e também aqui fez o seu mestrado em Educação, doutorado pela PUC de São Paulo e também um pós-doutorado que ela fez lá na Maison des Sciences de l'Homme. Atualmente realiza um outro doutorado em Sociologia pela UFMG, foi coordenadora das políticas de inclusão informacional desta mesma instituição de 2010 a 2014, diretora de governança informacional da UFMG, sendo a autoridade responsável pelo cumprimento da Lei de Acesso à Informação e também pela Ouvidoria Geral da UFMG de 2014 a 2018. Ela coordena o Museu Virtual Saberes Plurais e o Laboratório de Culturas e Humanidades Digitais, aqui sediado na UFMG, já pedi para ela dar o link para a gente atualizado depois, e atua nos programas de pós-graduação em Comunicação Social e Ciência da Informação, ambos aqui da UFMG, e ela atua como membro permanente. Integra a Rede de Direitos Humanos da UFMG e a comissão que coordena a formação transversal em saberes tradicionais da UFMG. Gente, um projeto exemplar aqui, meu comentário, que eu fico admirado. Tem experiência na área de ciência da informação, comunicação e educação, com ênfase em tecnologia da informação e na produção de conteúdos relacionados aos direitos humanos e à preservação, de registro e difusão de cultura popular e dos saberes tradicionais brasileiros. Vou parar por aqui para deixar ela também contar para a gente um pouquinho mais. Mas antes de continuar e passar a palavra para a professora, eu queria fazer uma puxada de rede um pouco desse nosso encontro até agora, e prometo ser bem rápido. Mas antes, eu queria convidar todo mundo a ficar de pé e experimentar uma coisa comigo, que eu fiquei muito tocado pela fala do Gil Amâncio, com aquela imagem do ultrassom e as batidas do coração. Até encontrei com ele na escada, falando com a minha filha, da lembrança de ter ouvido pela primeira vez o coraçãozinho dela no útero, e das maiores emoções que eu tenho até hoje, assim, de lembrar, me arrepio todo quando falava com ela e agora contando para vocês. Então, eu queria convidar todo mundo para se levantar, pegar a mão e fechar no tamanho do nosso coração,
e trazer gentilmente ela aqui no externo. E vamos tentar buscar a nossa batida de coração? Se sentirem à vontade, fechem os olhos ou não. O meu está acelerado. A gente vai abrindo os olhos, deixando as batidas do coração chegarem até o sorriso. Olha para os nossos companheiros e companheiras ao lado. Um bom dia. E a gente vai acalmando essa batida do coração, vai deixando ela aí guardada. Qual foi a última vez que vocês chuparam fruta do pé? Calma, pode sentar. Gente, a puxada de rede vai por tudo. Chuparam fruta do pé, gente, fruta do pé. Na imagem... Gente... Chuparam fruta do pé, gente. A manga que Maria Rosa falou pra gente ontem. Ô, gente, que isso? Ó, a maledicência. Que isso? Tem muitas frutas do pé que a gente pode chupar. Mas, ó, eu fiquei muito, gente, com a imagem que a Maria Rosa e a Yara também nos trouxeram ontem, e eu vou tentar fazer essa puxada de rede de trás para frente. Ora, meio bagunçado também. Mas essa imagem de pegar fruta no pé, de ir para os nossos quintais, e de pensar que essa batida no coração também é cuidar desse nosso quintal, que Maria Rosa falou ontem, desse quintal que a gente abandona e que a gente deixa de lado. Vocês lembram qual foi a última fruta que vocês apanharam no pé? Lembram? Ai, que maravilha, que maravilha. Junto disso, e brincar de barro? Qual foi a última vez que vocês brincaram de barro, hein? Vocês se lembram da última vez de brincar de barro? Foi essa semana? Foi quando? Quanto tempo vocês não brincam de barro? E quanto tempo a gente não olha para esses nossos quintais que estão abandonados? Maria Rosa e Yara nos convidam a cuidar desses quintais. Primeiro, aqui, ó, o nosso... Maria Flor, obrigado. Maria Flor, nos convidam a cuidar desses quintais. E as batidas do coração, que o Gil nos lembram, também nos convidam a cuidar desses nossos espaços que, por vezes, ficam aí abandonados à própria sorte. E aí, como é que a gente se envolve, hein? Como é que a gente cuida? Como é que a gente transforma isso em ferramentas para transformar esses nossos espaços aqui? Como é que a gente olha para dentro e aproveita a possibilidade dessas estratégias transformadoras? Junto do Gil, Vitor nos traz narrativas que nos fortalecem e nos fazem lembrar das pessoas que nos cuidaram, das pessoas que nos fizeram chegar até aqui, com todas as suas mazelas, alegrias, achados, perdidos. As potências dos encontros que Rui, Alonso e Renato nos provocam a rever, reconhecer e valorizar o que já foi feito e o que está por fazer. O tanto que a gente ainda pode fazer olhando para isso que já foi feito. Sem falar também nas narrativas das trajetórias de 9 meninas mulheres indígenas desde o México que Margarita nos traz e nos conta da possibilidade de transformar desejo em potência, em força de vida, em realizar sonhos. Agora, como é que nós estamos olhando para isso? Como é que nós estamos olhando para os nossos desejos, para os nossos sonhos, para o que nos moveu e nos trouxe até aqui, depois desse lindo encontro, nesses 4, hoje 5 dias,
maravilhosos de escutas, de partilhas, de confluências, de transfluências, desse começo, meio e começo. E agora nós estamos aqui, já começando os nossos próximos encontros, os nossos próximos congressos e as nossas próximas possibilidades. Aí, conversando com a minha querida, ela vai brigar comigo, mãe de santo acadêmica, Kátia Walter, ela me fez pensar, no envolvimento que Nego Bispo nos convida a parar e olhar, em contraponto com a ideia de desenvolvimento que atropela, sufoca, continua trabalhando dentro do colonialismo, dentro das colonialidades. Como é que a gente potencializa esses saberes orgânicos que Nego Bispo nos convida, junto de tantas outras pessoas maravilhosas que também constroem redes e nos trazem aqui para pensarmos esses nossos processos de contracolonizar a universidade, contracolonizar os nossos currículos e as nossas práticas. Então, evoco também, essa possibilidade do convívio, essa possibilidade dos encontros, com a possibilidade de exusilhar. É Cida que traz esse termo a partir da Cidinha Silva. E ela nos convida a pensar nessa potência do encontro, dessas tramas. E eu não vou ficar aqui me arriscando em dizer mais, depois ela pode nos contar um pouquinho. Mas me fala da potência da encruzilhada, da potência dos encontros e da potência de transformar aquilo que resiste e insiste em ser hegemônico. E aqui nós estamos, ainda provocado por essa ideia de exusilhar, eu pergunto, qual é o seu desejo agora? Quais são os nossos desejos para seguirmos? E é nessa toada, então, que eu penso e coloco já de pronto uma pergunta: como nós estamos transformando os nossos espaços de formação, de pesquisa, de criação artística, a nossa dança, os nossos modos de existir e coexistir na dança. E é desde aí, então, que eu vou passar a palavra para essa nossa convidada maravilhosa, Maria Aparecida Moura, que eu estou aqui lisonjeado com esse presente que Inês, Kátia e todas vocês da organização me deram também. Seja bem-vinda, professora. A palavra está com você. Obrigada. Está funcionando? Tá. Eu ouvi dizer que tinha umas pessoas que falaram: ela é a mãe da Ana Pim, então eu vou usar essa... eu vou usar essa entrada, por assim dizer, né? Eu sou a mãe da Ana Pim, e com ela tenho trocado esse caminho de... Na realidade, é ela que me aproxima da dança, né? E depois disso, ao longo desses últimos anos, então também vou usar uma outra, né? Eu tive a alegria, né, de acompanhar o trabalho de mestrado e doutorado da Graziella, né, na ciência da informação, abrindo, né, oportunidades. Como ela mesmo diz, não sei se no texto do mestrado ou no doutorado, alargando as bordas da universidade. Você deve se lembrar disso. Eu sempre faço essa referência e me lembro do seu trabalho. Então, eu assim, o que me aproxima de vocês no cotidiano da dança atualmente é que eu faço capoeira Angola, né? Aqui num grupo daqui de Belo Horizonte. Então, como é que eu vou me apresentar aqui? Um trechinho, né? Quem é essa que chegou agora? É a Cida Moura, jogadora de Angola. Então, é isso. Estou muito feliz lá, né? Eu fiz capoeira até os 17 anos, depois a vida vai levando a gente para outros lugares, e agora eu estou tendo a oportunidade, né, aos quase 60, de voltar. E estou muito feliz, muito, muito feliz por estar lá, por
construir, né, com meus camaradas essa coisa que é trabalhar o corpo, pensar o movimento. Eu produzi um texto, né, que eu vou aqui conversando com vocês, muito tocada por uma frase que o bispo falou quando ele pensou na ideia de confluência. Ele falou assim: olha, que eu pensei, eu construí, né, pensei nessa palavra germinante, quando eu pensei, né, nessa palavra, eu estava sentado no colo da ancestralidade. Eu achei isso tão bonito, né? Então, eu estou chamando isso aqui, né, essa nossa conversa, de no colo da ancestralidade, começo, meio, começo, como um gesto, memória do corpo que dança. Então, né, voltando aqui, bom dia a todos, todas, todes. Que alegria de me avizinhar aqui à Escola de Belas Artes para poder encontrar com vocês, né? É uma alegria imensa estar aqui nesse encontro de pesquisadores e pesquisadoras da dança. E hoje eu gostaria de propor uma reflexão que nasce como uma homenagem e, ao mesmo tempo, como uma provocação. Homenagem, né, a homenagem que vocês vêm rendendo, né, ao Antônio Bispo dos Santos, e que, ao longo dessa semana, né, vocês também fizeram isso, né? Uma homenagem, né, a esse pensador, cuja filosofia de vida e saber nos legou palavras germinantes como transfluência, confluência e a imagem potente do tempo vivido como começo, meio e começo. Provocação, porque, ao tomarmos a dança como prática de conhecimento, deslocamos as fronteiras entre arte, política, memória e epistemologia. Eu gostaria de começar evocando a sabedoria ancestral expressa por Nego Bispo em duas frases, né? Uma que eu já assinalei, mas a primeira é: não estamos resistindo para chegar a algum lugar, estamos no nosso lugar. E a outra é: ando me sentindo no colo da ancestralidade e quero compartilhar isto. Essas afirmações, provocações, potentes, corajosas e enraizadas, convocam-nos a repensar o próprio sentido de resistência e de ancestralidade, palavras tão presentes nos nossos discursos, mas que a gente precisa refletir sobre o que efetivamente elas representam. Do nosso ponto de vista, não se trata de caminhar rumo a um futuro idealizado, mas de reconhecer, aqui e agora, a inteireza de nossos territórios, de nossos corpos e de nossas memórias. Como sabemos, a oralidade tem um lugar central no pensamento de Nego Bispo. Para ele, saber oral é um conhecimento fundamental que sustenta e enriquece a comunidade. Ele enfatiza, porque uma vez que ele ancestralizou, ele continua por enfatizar, eu acho, que o saber oral é uma forma de expressão que vem antes da escrita, sendo um testemunho da vivência e cultura do seu povo. Trata-se de um saber que não se esgota, pois é continuamente renovado através da interação e da experiência da comunidade. Bispo contrasta isso com o saber sintético, que é compreendido como um modo de conhecimento que se desenvolve e se concentra em aspectos materiais e ditos científicos, representando, do ponto de vista dele, uma desconexão do ser. A diferença entre saber orgânico e saber sintético, segundo o bispo, é que o saber orgânico está relacionado ao ser, envolvendo a vivência e a relação com o mundo de uma forma holística e integrada. E o saber sintético, como acabei de assinalar, ele vai se concentrar
nessa ideia de dividir, de analisar, de categorizar o conhecimento de maneira mais fragmentada e, aparentemente, mais estruturada. Em suas reflexões, ele observa que o saber orgânico tende a fluir naturalmente entre as pessoas e gerar um aprendizado contínuo, enquanto o saber sintético tende a enfatizar especialmente a acumulação e a propriedade do conhecimento. Aqui na UFMG, a partir da formação especialmente, né, nós temos 3 formações que fazem o enfrentamento, né, desse saber sintético, que são a formação transversal em saberes tradicionais, uma outra formação nas temáticas raciais, né, na questão racial, e a formação em culturas. Então, são 3 formações que auxiliam a gente, né, aqui na universidade, a nos encontrarmos fora das nossas casinhas disciplinares e nos auxiliam também nessa possibilidade de olhar, né, essa construção, às vezes, colocada num confronto, que é essa possibilidade de pensar tanto o saber orgânico como esse saber sintético, encontrando vias de possibilidade de diálogo e de construção comum. No contexto da dança, esse diálogo profundo, ele se acumula em cada passo, em cada gesto, em cada silêncio do corpo em movimento. O corpo que dança é mais do que presença, é corpo-memória, corpo-vestígio, corpo-fabulação. É sobre essa ancestralidade em movimento, sobre esse saber que reexiste em cada gesto que falaremos hoje. Então, eu começo trazendo uma convidada para essa conversa, que é a Diana Taylor. Diana Taylor, importante pesquisadora dos estudos da performance, nos ensina a distinguir 2 formas de inscrição da memória. O arquivo, que se refere aos registros materiais, documentos, textos e imagens, e o repertório, que abarca os gestos, as danças, os rituais, os saberes corporificados e transmitidos pela experiência vivida. Taylor define performance como uma forma vital de transmissão de conhecimento, memória e cultura. Para ela, a performance opera como uma episteme, uma forma de saber, que se realiza no corpo, na relação entre os sujeitos e nas práticas vividas. Ao diferenciar arquivo e repertório, Taylor afirma que os registros escritos, frequentemente valorizados como fontes legítimas e quase principais da história, não esgotam os modos de existência e de produção do saber. O repertório, composto por gestos, danças, canções, oralidades e rituais, constitui um espaço fundamental de memória encarnada e prática social. A performance para Taylor é uma forma de saber e também um campo pós-disciplinar, antidisciplinar, interdisciplinar, um campo do entre. Trata-se de uma episteme, um modo de conhecer que se dá pela ação incorporada, pelas escolhas que fazemos e pela agência cultural que exercemos. Desse ponto de vista, é simultaneamente comportamento expressivo, processo de análise e afirmação ontológica localizada. A performance é multivocal, comporta diferentes vozes, saberes e experiências. Atua por meio de atos de transferência vital, nos quais o conhecimento é transmitido de corpo para corpo, de geração em geração, em eventos performáticos que viajam, desafiam fronteiras e influenciam outras performances. No contexto afrodiaspórico, a performance é também uma forma de resistência ao epistemicídio. A dança, os toques, os cantos guardam o que o arquivo colonial tentou apagar.
Observe-se, então, que tanto Taylor quanto o bispo reivindicam outras formas de saber, situadas na prática e nas memórias coletivas. Ambos enfrentam a lógica moderno-colonial que desautoriza os saberes não escritos. Ao valorizar as formas performativas e enraizadas de conhecimento, seus pensamentos convergem para um episteme da vida, que reconhece nos corpos e na ancestralidade e nas experiências comunitárias a potência de uma outra política do saber. Agora, uma nova convidada, professora Leda Martins, querida Leda. Leda que nos fala sobre o arquivo sensível, o corpo como um arquivo sensível. Leda nos oferece, então, uma chave potente ao nos falar do corpo como um arquivo sensível. Em sua escrita poética teórica, ela nos propõe compreender os corpos negros e diaspóricos como portadores de uma escrita não alfabética, uma escrita cênica, performativa, feita de rastros, silêncios, ausências e ressonâncias. O corpo em performance, segundo Leda, é não apenas expressão ou representação de uma ação que nos remete simbolicamente a um sentido, mas, principalmente, é um local de inscrição do conhecimento. Usando os termos dela, conhecimento que se grafa no gesto, no movimento, na coreografia, nos solfejos da vocalidade, assim como nos adereços que performativamente o recobrem. Leda nos oferece ainda a concepção de encruzilhada, como um dispositivo interpretativo de trânsitos epistêmicos e culturais. Eu quero acreditar, que, nesses dias que vocês estiveram aqui, essa encruzilhada ela esteve muito presente, como um espaço de troca, como espaço de construções e de possibilidades. Então, para Leda, a encruzilhada é o lugar radial do centramento e descentramento, interseções de desvios, textos e traduções, confluências e alterações, influências e divergências, fusões e rupturas, multiplicidade e convergência, unidade e pluralidade, origem e disseminação. Ela também considera que é um lugar de tensões e deslocamentos, visto que a encruzilhada opera como uma instância de produtora de linguagem e sentidos plurais. Para ela, a encruzilhada é esse espaço cinético, deslizante, onde os saberes se instituem performaticamente. A dança, nesse sentido, não é apenas expressão, mas ela é também inscrição. Ela se inscreve no tempo presente, as temporalidades ancestrais, as histórias silenciadas e as memórias subterrâneas. O corpo que dança é um corpo escrevivente, para lembrar Conceição Evaristo, um corpo que reescreve a história com o gesto. Leda nos diz que o corpo não apenas lembra, mas fabula. Ele inventa passado, presente e futuro. A dança, então, não é apenas evocação, mas também invenção. E o que se inventa na roda, na cena, na roda de jongo, de capoeira, de maracatu? Inventam-se mundos. Aí, então, chegamos novamente ao começo, a ancestralidade como essa potência de movimento. Porque, como nos diz Antônio Bispo, começo, meio e começo é a lógica do tempo quilombola, um tempo que não é linear, que não termina, mas que recomeça em cada gesto de reexistência. Antônio Bispo dos Santos, intelectual quilombola nascido no Piauí e ancestralizado em 2023, nos legou um sistema sígnico
profundamente enraizado na luta pela terra, na oralidade e nas cosmologias afropindorâmicas e nas práticas de contracolonialidade. Em sua reflexão, em que ele vai falar sobre a guerra das denominações, ele propõe a distinção entre esses saberes, né, já assinalados, atribuídos, os saberes sintéticos, né, em que ele atribui como um marcador fundamental, né, do conhecimento colonial, e nos convida, né, para essas cosmologias dos povos quilombolas como potência resolutiva e vital. Para Bispo, nossas palavras não são conceitos, são sementes. Eu acho maravilhoso pensar, né, nessa ideia de semeadura, né? Ele propõe a noção de palavra germinante, aquela que se planta com tinta e papel, com palavra e gesto, e que frutifica em corpos, mentes, oralidades e escritas. As encruzilhadas para ele não são conceitos abstratos, mas espaços germinantes, zona de cruzamento e criação. A palavra germinante é aquela que alimenta todos os sentidos e dá movimento aos saberes. A ancestralidade, nesse sentido, né, dentro dessa encruzilhada que nós estamos formando aqui e agora, não é só passado, é presente e é futuro. Está no corpo que dança, porque esse corpo é o lugar por onde passam os que vieram antes e os que estão por vir. A dança é uma forma de convocar presenças, de estabelecer alianças com o mundo visível, com os mundos visíveis e invisíveis. Para Bispo, o conhecimento é uma vivência que se atualiza constantemente e que deve ser compartilhado, em vez de ser tratado como mercadoria. Ele destaca a importância de aprender com mestres, enfatizando como o saber cresce à medida que é compartilhado. Essa visão propõe que o verdadeiro aprender ocorre quando o saber é acessível a todos, não sendo restrito por questões financeiras. Né? E vocês lendo a história do bispo, a gente observa muito como é que ele foi, aos poucos, ao longo da sua história, sendo colocado como tradutor, né, como representante da sua comunidade de referência. A confluência, palavra germinante, é entendida por Bispo como um encontro significativo entre pessoas. Não se trata de uma mera coincidência, mas sim de um evento que possui uma origem e um propósito. Ele usa a metáfora dos rios que se juntam, explicando que, ao se unirem, se tornam um corpo maior e mais forte. Essa perspectiva de confluência é essencial para a sua visão de comunidade e aprendizagem, exemplificando com diferentes saberes e experiências que podem se integrar para criar algo mais robusto e vital. Eu quero acreditar também que esses momentos, né, em que cada um sai do seu território para passar uma semana discutindo um tema, é isso, né? É a própria confluência, né, em acontecer. Nosso ancestralizado propôs os conceitos também de transfluência, como modo de existência e conhecimento em que as culturas e os saberes não se impõem uns sobre os outros, mas se entrelaçam em um movimento contínuo. Do mesmo modo, né, essa ideia de transfluência está sempre inspirada na metáfora das águas, né? Eu, como filha de Oxum que sou, eu acho lindo, né, a metáfora. Eu acho lindo a metáfora. A transfluência é o fluxo que supera obstáculos, que se move, infiltra, evapora e reencontra com os rios voadores. Nessa semana eu estava dando aula para o pessoal que está fazendo uma formação para trabalhar com capoeira nas escolas, e a gente, né, nessa história da transfluência,
e da confluência, lembrávamos também de Fela Kuti, né, que diz que a água não tem inimigo, né? Então, é uma outra figura de linguagem que eu queria trazer aqui, né, para nós. Já falei, né, sobre a confluência, e aí, usando os termos do bispo, um rio não deixa de ser rio porque conflui com outro rio. Ele passa a ser ele mesmo outros rios, ele mesmo e outros rios. A confluência, né, é força agregadora, ampliadora, geradora de reconhecimento e de respeito. É palavra germinante e, como ele afirma, foi revelada nesse momento em que ele se sentia no colo da ancestralidade. Para Nego Bispo, o saber orgânico não se separa da vida. Ele é vivenciado no saber, no fazer, na escuta, no corpo, na relação com a terra, com o tempo. Da mesma forma, o corpo que dança não é apenas suporte técnico ou estético, mas corpo-saber, corpo-fonte, corpo-comunidade. Ele guarda marcas, ritmos, silêncios e memórias que não são apenas individuais, mas coletivas e ancestrais. Então, eu repito, não estamos resistindo para chegar a um lugar, estamos no nosso lugar. O quilombo, expressão de vida de Nego Bispo, é considerado por ele como um modo de vida e de luta legítimos e não uma periferia social. Daí a razão de ele dizer que não estamos resistindo para chegar a lugar nenhum, visto que nós já estamos no nosso lugar. A dança, nesse contexto, né, pensando na questão do quilombo, ela também não é um deslocamento para outro lugar, mas reatualização do lugar, do pertencimento, da escuta e desses modos de vida em que a gente tem trabalhado tanto, né, essa miríade que articula o visível e o invisível. O corpo que dança em práticas negras, indígenas e populares, como a capoeira e outras, né, é um corpo que cultiva e atualiza os saberes. A dança, como saber ancestral e prática de conhecimento, é também palavra germinante, transfluência em tempos e corpos, confluência entre histórias, dores, alegrias e resistências. Ela conecta o passado, o presente e o futuro, como vemos nos corpos que giram em uma roda de capoeira, no batuque ritmado do jongo, no cortejo do maracatu ou nas danças de terreiro. Cada gesto, cada passo, cada marcação no chão carrega ecos de narrativas que não cabem nos arquivos formais, mas permanecem vivas na carne e no compasso. A dança, como uma prática de trânsito e rito, é, por excelência, um espaço de transfluência, porque ela vai atravessar tempos, territórios e cosmologia. Quando dois corpos dançam junto, ou quando uma comunidade dança, cria-se uma confluência de temporalidade e de sentidos, e ali o conhecimento acontece. A dança se torna um gesto de aliança entre o visível e o invisível. Eu estou muito nessa... Vocês vão ver, né? Porque ontem mesmo participava de uma banca que a gente falava que, se não fosse o invisível, nós que estamos aqui fazendo transformações, às vezes, subterrâneas na universidade, talvez não tivéssemos a força que temos tido para poder ousar, né, fazer e acontecer, né? Então, por isso que eu estou falando tanto dessa ideia de ancestralidade, de visível e de invisível, porque eu acho que elas moram em nós, né? E especialmente nessa ritualidade do corpo que dança. O tempo da dança, como o tempo da oralidade e do rito, não é um tempo linear da colonialidade. Em diálogos com a formulação do Nego Bispo sobre o começo, meio e começo, podemos pensar a dança como um ciclo que nunca termina, mas que se reatualiza em cada gesto, cada pisada no chão e a cada retomada do corpo. Essa ideia rompe com a narrativa ocidental do progresso linear,
e sugere que o saber está em constante retorno e resistência. A coreografia dos corpos negros, indígenas e periféricos que dançam inscrevem esse tempo espiralar, né, para usar os termos da professora Leda, em que o meio nunca se fecha, pois o começo está sempre sendo reativado. Negro Bispo nomeia os povos afro e originários do Brasil como povos afropindorâmicos e desloca, desse modo, a lógica da colonialidade ao reapropriar o nome do território, Pindorama, em nomeação que não é apenas semântica, mas epistemológica e política. Dançar para esses povos é um modo de viver e lembrar, de territorializar o corpo. É também um modo de resistir frente à violência epistêmica e histórica. A dança como prática afropindorâmica é o gesto que finca raízes e abre caminhos, que inscreve o território no corpo e o corpo no território. A dança é também uma forma de cura, cura das dores da diáspora, das violências coloniais, da fragmentação dos saberes e da necropolítica. Ela costura, conecta, reencanta. Ela é uma pedagogia sensível, filosofia em movimento, ritual de continuidade. É fundamental, então, do meu ponto de vista, reconhecer que os corpos que dançam, sobretudo os corpos indígenas e negros, são esses territórios. São corpos que enfrentaram e enfrentam projetos de apagamento, domesticação e silenciamento. No entanto, ao dançar, esses corpos não apenas expressam sua vitalidade e seus saberes, mas o inscrevem no espaço e no tempo, reconfigurando esses territórios e esses conhecimentos. A dança, nesse sentido, é contracolonial, nos dizeres de Bispo, porque escapa à fixação, porque resiste como movimento e porque cultiva saberes orgânicos. Ela se opõe à lógica da acumulação e da estagnação. É força que transforma e se propaga, que escorre como um rio e se mistura como confluência, integrando no corpo uma epistemologia da resistência, da memória e da alegria coletiva. A alegria é muito importante, né? Uma palavra que eu quero reafirmar. Nesse cruzo, a dança se faz tecnologia do encantamento e prática de mundo, por semear sentidos em cada corpo que ousa mover-se contra a maré da colonialidade. Encerramos, né, esse nosso caminho aqui, para pensar na importância de reencantar o saber com o corpo em movimento. Encerramos voltando ao começo, como nos ensinou o Bispo dos Santos. Começo, meio, começo. A dança é uma forma de narrar o mundo com o corpo. É uma forma de insurgência contra os apagamentos, de reativação das memórias silenciadas, de retorno aos saberes interditados. É um gesto de futuro ancestral, como diz Krenak. Se queremos pensar a dança como epistemologia, como conhecimento, né, como ontologia, precisamos escutar os corpos que dançam. Corpos negros, indígenas, periféricos, femininos, dissidentes. Corpos que desafiam a linearidade, que celebram o tempo espiralado, que fazem da memória uma prática viva, sensível e encarnada. Que essa homenagem que a gente rende ao Negro Bispo, mas a toda a nossa ancestralidade, seja também um compromisso com a escuta dos saberes plurais, com os territórios de resistência e com a celebração do corpo como um lugar de encantamento, insurgência e invenção. Muito obrigada.
E para não dizer que eu não performei nada, a única coisa que eu sei fazer é gingar. Opa! Bem, gente, preciso me desorganizar aqui agora, porque são muitas informações, muita partilha, e quero agradecer, então, por essa generosidade de trazer aqui para a gente, né, nesse momento de encerramento desse encontro, olhar para a gente também e pensar nessa área de conhecimento e nessas perspectivas todas que a senhora nos compartilhou conosco aqui, reforçam e colocam esse nosso lugar como epistemologia capaz de transformar e de seguir gerando, produzindo, rodando nessa gira e fazendo a roda girar, essa gira girar. Então, muito obrigado. Acho que faz com que a gente saia daqui ainda mais com essas palavras germinantes, fortalecidas e ampliadas, enriquecidas, para a gente voltar para os nossos cantinhos, para as nossas casas, para as nossas instituições, para os nossos quintais, sim, para os nossos quintais. Então, muito obrigado de coração. Bem, obrigado. Vamos, então, abrir para continuar essa conversa. Eu tenho uma série de desorganizações aqui, revisitando as palavras, para perguntar, para colocar, para questionar, para ouvir mais, mas vou passar para vocês também. Vamos organizar perguntas, conversas e seguir tecendo essa gira juntas. Já tem aqui uma pessoa. Quer vir aqui, Cristina? Fala aqui no microfone para todo mundo. Bom dia a todos. Muito boa a sua fala, ela é muito inspiradora. A gente entende, né, de onde vem toda a trajetória da Ana Pi, te conhecendo, e também ao pai dela, né, que onde ele estiver também está emanando as energias para a gente. A minha pergunta é no sentido de a gente pensar essas pontes entre esses territórios afro-indígenas e a cultura que a gente vive, que é uma cultura basicamente urbana, né, onde são constituídas leis, onde existem formas de acessar esses bens ou de acessar valores financeiros que não dá para a gente negar a necessidade deles. Então, tem um livro que eu li recentemente, da Manuela Lavinaz, ela é uma autora equatoriana. Esse livro chama Soberanias Vernáculas, que fala justamente de um movimento que é paradoxal, que seria o seguinte: quanto mais essas comunidades se tornam letradas em termos de dominar a escrita de editais, dominar escritas de leis mesmo, ocupar os lugares de poder, né, ocupar lugares no Senado, na Câmara, como a gente está tendo um aumento dessa representatividade hoje em dia no Brasil, isso parece afastá-las das origens culturais, mas, ao contrário, são modos de salvaguardar essas culturas, né? Então, é um movimento paradoxal que, ao mesmo tempo que torna esse letramento necessário, faz com que essas culturas ganhem uma maior proteção e uma maior representatividade, já que o Brasil é plural. O Brasil não é um país onde há pureza racial, né? A gente não pode dizer, nenhum de nós aqui é branco,
né? Todos temos, de alguma forma, outros genes, sejam indígenas, sejam afros. Então, eu fico pensando muito sobre isso, né? Eu queria ouvir um pouco da senhora a respeito disso. Assim, como que a senhora entende a necessidade desse letramento vernacular mesmo, como uma forma, uma estratégia de alcançar esses espaços e para salvaguardar essas culturas? Bom, eu participei do movimento estudantil, né, na minha trajetória, e nós, naquela ocasião, nós lutamos por ações afirmativas, né, que permitiu que mais de nós, que essa diversidade se efetivasse, né, no espaço. Eu me lembro muito num evento que nós fizemos em Salvador, dos estudantes negros, naquela ocasião. Não existia nem... Eram rudimentos das ações afirmativas da década de 90. E a gente, naquela época, a gente lia um autor negro chamado Steve Biko, e que ele dizia: estamos por nossa própria conta. E, de lá para cá, essa ideia de estamos por nossa própria conta tem se transformado, dentro das possibilidades, obviamente, tem se transformado em algo que nós atualmente temos chamado de ocupação epistêmica. Ou seja, essa ocupação que a gente realiza a partir de nós mesmos, né? E o que as comunidades, né, de um modo geral, eu participo de vários projetos, grupos, né, porque, por conta dessa pluralidade que somos e esse trânsito que a gente realiza entre as bordas da universidade, né, ou dos espaços formais de saber e poder, o que a gente observa é que, com o passar do tempo, nós viemos para esses espaços, mas voltamos para a nossa aldeia. A gente tem voltado para a nossa aldeia. E, ao voltar para a nossa aldeia, a gente tem também percebido, né, entre os nossos, né, nossas zeladoras do sagrado, os mestres da capoeira, os guardiões do saber e da cultura no Brasil, que essa tradução, às vezes, nos sufoca, nos tampona, não nos deixa fluir, né, em termos da circulação desse saber mesmo. Acaba que é uma tradução que nos retira a voz, ao invés de colocar a questão no coletivo. Então, o que a gente tem tomado para nós mesmos, eu vi pela programação, então eu não estou falando algo que vocês não viram, né? Belinha, Tizumba, todas essas pessoas que tiveram aqui são pessoas que a gente conhece, né, de pelo menos desde quando a gente era menino, né? Então, o que a gente tem percebido essa fala do estamos por nossa própria conta, ele acontecer não como um sinônimo de arrogância, mas no sinônimo de que nós podemos propor, né, essas políticas. Eu acho essas políticas, ou a tradução dessas políticas. Então, nós estamos vivendo um momento que eu reputo que é um momento bom, que é esse, né, assim, de que os pontos de cultura se estabelecem e, a partir dali, a gente começa a gerar possibilidades, que os grupos, né, os coletivos culturais, não tem necessariamente um impedimento para se juntarem, fazerem propostas e pleitearem recurso público, né? Então, eu acho que cabe aos aliados, né, à universidade, aos grupos culturais, aos pensadores da cultura, se aliarem aos movimentos culturais e sociais nesse momento, né? Mas compreendendo que o lugar desses aliados alterou significativamente, porque, nos dias atuais, a gente, né, nós fomos também letrando os nossos, né? Para serem tradutores mais legítimos das comunidades.
Eu não digo que isso é sem problemas. Tem problemas, né? Tem problemas. Porque a gente não sabe até quando teremos esses recursos e da gente ficar refém de uma política pública de distribuição de recursos, né? A gente vai precisar de se autonomizar de algum modo, mas, nesse momento, é o momento da retomada de voz e do gesto, né? Eu acredito que a dificuldade é muito mais, eu fico vendo, né? Às vezes, né, dessa entronização de um poder, né, dos espaços formais de educação e dos espaços de poder formais, que eles viviam da tradução, né? Eles viviam da tradução. E como essa instância da tradução ela foi retirada em certa medida, aí tem uma cisão, né? Eu acredito que o importante agora é reestabelecer esse diálogo em outros termos, né? De modo que essa possibilidade, esse fluxo possa acontecer sem a hierarquização que previamente existia, né? A minha sensação é essa, né? Estando em meio aos grupos, o que a gente observa é isso. Claro que tem muito problema, muito oportunismo, né? Muitas debilidades aí nessa organização. Mas eu vejo também muita potência, né? De ver surgir, por exemplo, nessa ocupação epistêmica, publicações, produções nos nossos próprios termos, né? E nos nossos próprios termos dos terreiros, dos lugares onde essa cultura tem sido produzida, né? Eu penso que a gente tem que sair dessa entronização e produzir, né, uma parceria mais efetiva em que a gente não estabeleça uma hierarquia entre esses saberes, né? E, na medida em que a gente, francamente, produzir isso, eu acho que a gente retoma as possibilidades de colaboração. Acho que é isso. Consegue vir aqui, Lola? Então, abre o pulmão. Gente, eu estou super sensibilizada aqui no ano 2025, com tudo que a gente está conversando, completando lindamente com o seu depoimento. E fico pensando, enquanto uma pessoa da universidade, como tantos de nós aqui, né, o que a gente está fazendo para que realmente, nos nossos currículos, né, a gente tenha essa valorização dessa sabedoria, de tudo isso que o nosso povo pensa. A gente está falando sobre isso esses dias todos aqui, né? Então, vou focalizar. Como numa formação em dança, seja do intérprete, seja do professor, né? Seja do crítico, como a gente não traz no currículo da formação em dança essas possibilidades, né? Essa pesquisa do que o nosso povo dança de norte a sul do país e toda a importância que isso tem na vida das pessoas. E como esses patrimônios sociais e políticos, assim, muito fortes, podem fazer que a gente tenha uma consciência maior do que é ser brasileiro e tal. Então, a pergunta para todos, como numa formação em dança, a gente não tem disciplinas, ou como a gente queira chamar, componentes e tal, que falem, estudem, incentivem, façam os nossos meninos e meninas ficarem curiosos com isso. E a gente também, claro, né? É só estou jogando aí para ver o que você pode responder. Obrigada. Obrigada a você. Bom, eu acho que nossos meninos já são curiosos, né? Nossos meninos e meninas. Eu fico lembrando assim, bem da Ana mesmo, né? A Ana Pi, na formação que ela fez lá na UFBA. Então, eu me lembro que, em que pese ter ou não ter, o esforço daqueles e daquelas estudantes era no sentido de provocar os espaços formais, né, com aquilo que eles tinham, aquilo que eles já traziam em seus próprios corpos, né? Então, eu acho que, de verdade, se a gente for ver bem,
né? E eu me lembro, nesse tempo, vi a Ana estudando as danças urbanas e fazendo pesquisas longuíssimas sobre isso, e trazendo para a sua dança esses marcadores, e também tendo sempre um compromisso e uma preocupação, né, que é o trabalho atual que ela faz, por exemplo, que é, como ela mora na França, de buscar os dançarinos da periferia francesa para poder construir, né, uma proposta de dança em que seus valores culturais, ancestrais estão presentes, né? Então, o que eu observo é muito mais a necessidade de a gente parar para pensar, né, bem na ideia da confluência, de que nós, universidade, nós não somos suficientes, né? A gente não tem uma suficiência que é dada pela nossa titularidade na universidade. Então, eu teria para assinalar essa experiência, né, de 10 anos que a UFMG, por exemplo, vive, que é a que eu estou dentro, né, participando, que é essa experiência de cocriação ou de co-ensino, né, que a gente oferece aqui, em que nós trazemos, e aí eu sempre brinco, né, com os mestres e mestras, que a gente é estagiário, né, nós somos estagiários deles, quando a gente vai para poder pensar, para tornar mais leve as formalidades institucionais, para que esse saber da experiência ele possa aflorar nas aulas, né, que a gente oferece aqui. Então, eu estou me lembrando, por exemplo, no semestre passado, a gente teve a oportunidade de trazer Ialorixás e seus filhos e netos, né, discutindo saberes, os saberes intergeracionais. E foi uma coisa belíssima. O Gil também estava semana passada, né, Gil? Lá com o Luan, que é uma criança de terreiro que deve ter sido linda. Eu fiquei passando mal quando não consegui ir, mas, enfim, como eu conheço o Luan, eu fico imaginando. Então, eu acho que a gente precisa, né, pensando essa fala que eu trouxe, a gente tem que reimaginar projetos de formação humana possíveis, considerando, né, que há um saber que pulsa nesses jovens que vêm fazer dança. Eles não vêm fazer dança porque vêm, assim, eles já dançam a vida toda, né? Já vêm do candomblé que dança, vêm da capoeira, vêm das danças urbanas, né? Vêm do reinado, no caso aqui de Belo Horizonte. E eles chegam aqui com muita expectativa de fazer dialogar essas teorias todas, né, sobre o corpo, sobre a dança, com aquela dança que eles já efetivam, né? Então, eu fico pensando muito que precisa haver mais abertura para esse tipo de questão. Eu acho que precisa ter mais projetos de pesquisa e extensão que colocam esses saberes e esses corpos em diálogo. Penso que é isso. Não vai haver um momento, infelizmente, em que a instância acadêmica vai falar assim: gente, essa dança daqui não está boa, não, vamos fazer outra. Né? Nossa, está faltando passinho, está faltando capoeira. Eles não vão falar isso, gente, não vão falar nunca. Até porque a universidade é esse espaço que foi feito para as elites, não foi feito para a gente, e nem para esses corpítios, né? Eu sou um corpo, né? O colega falou assim: eu vou falar que você é a primeira professora titular negra da UFMG. Tudo bem? Eu falei assim: tudo bem e não tudo bem. Falei com ele: tudo bem, porque eu me alegro por isso, né? Porque eu peguei a bandeirinha e fiz ela chegar um pouco mais distante. Mas é muito triste que uma universidade que vai fazer 100 anos, que eu tenha começado em 2012.
esse rolê, como diz os alunos, os jovens aí, esse rolê todo, né? Então, eu acho que assim é tarefa nossa mesmo. Se a gente quer mudar o que a gente ensina, é tarefa nossa, né? A gente sempre brincava, né, Gra, assim, nos tempos lá do mestrado, doutorado, o que a universidade faz? Quando a gente é aprovado e a gente entra como docente, ou como estudante, ou como servidor técnico administrativo, ela fala assim, eu sempre lembro dessa música, larga tudo que é seu e vem morar comigo. Né? Ela fala isso. E tem gente que acredita. Tem gente que acredita. Larga tudo que é dele e vem morar com a universidade. Sem eira nem beira, vem embora. Então, acho assim, brincadeiras à parte, porque a gente precisa ir um pouco para a gente dar conta, respirar, eu acho que é isso, é a gente encontrar a nossa turma, que não necessariamente está no disciplinar também, né? É a gente sair dos nossos lugares e tentar provocar. Eu acho, né, em que pese todas as dificuldades que a gente tem na universidade, a gente tem trabalhado muito com essa ideia dessa transversalidade, né, que permite que alunos de saberes e disciplinas diferentes possam se encontrar num dado momento para produzir essas experiências. E os trabalhos que eles apresentam, ao final, são trabalhos belíssimos. Né? Então, a gente mistura manivas com capoeira, candomblé com raizeiro, e tem dado assim, coisas muito lindas. Né? O Gil, agora, ele está ali numa cátedra, chamada Cátedra de Saberes Transversais ou Tradicionais, e a gente está com muita expectativa, né, nessa cátedra que tem aqui na universidade, que pretende deslocar esse lugar dos saberes tradicionais como um locus de observação para um locus de produção do conhecimento. Então, eu acho que vai ser muito bonito. E o que nós fizemos, não estou dizendo que a UFMG é uau, né? Mas eu estou dizendo assim, o que a gente foi fazendo, uma preocupação que nós tivemos ao longo desse tempo, foi de registrar a experiência. Né? O registro dessa experiência está todo nos nossos sites e numa produção que ajuda a começar. E, de tempos em tempos, né, o pessoal de outras universidades nos convidam para conversar, como é que começa, como é que é. Né? Então, eu diria isso, né? Eu acho que a gente precisa compreender que os meninos que escolhem dança, a despeito de toda a dificuldade, eles escolhem porque eles são um corpo que pulsa com a dança. Né? E aí eu acho que cabe a nós facilitar, como diz esse, o rolê, né? De facilitar o negócio, né? Fazer a coisa acontecer. Né? Acho que é isso. Gente, a Grazi só me falou aqui para a gente usar o microfone para as perguntas, porque está sendo gravado e registrado. Então, se alguém tiver alguma dificuldade, a gente tenta levar, ou a gente tenta ir fazendo um eco aí para chegar até aqui, tá bom? Mais alguma pergunta, por favor? E acho que a Cida já deu ali uma ideia para um próximo convite, né? Ela podia depois contar para a gente, né, sobre essa experiência aí da formação transversal também. Bom dia a todas, todos. Meu nome é Denilson, sou de BH mesmo. E é só uma provocação, Cida. Mãe da Anapi. E só para provocar, no sentido que a sua presença para a produção artística, ela pode ser mais expressiva, se for tímida. Né? Vou retomar aqui o espetáculo Race, de 2019, que você fez parte, né, como está na ficha técnica, como colaboradora do processo de criação, com uma produção Brasil-França, com um grupo lá da Favelinha. Então, muito do que você já falou aí, dessa atuação para além, né, das bordas da academia,
Inclusive, na ficha técnica está como doutora, né? Doutora Cida Moura. E é um pouco só para você falar um pouco mais como que foi esse processo, né? Você falou, né, que a Anapi trabalha com danças urbanas na França, mas também aqui. E você junto, então só poder falar assim, que né, a mãe da Anapi também é artista, não é só a capoeira Angola, é além da capoeira Angola, e que isso sirva de referência também, porque, a exemplo, eu estou no doutorado aqui na Faculdade de Educação, pesquisando as artes cênicas negras, mas como que fica, né, esse lugar também, né? Eu, como esse corpo também dançante, como que eu produzo nesse espaço acadêmico que é cheio de bordas, cheio de... Né, então, como que a gente ultrapassa as fronteiras, como que a gente trabalha além? Vou responder bem começando. Uai. Então, assim, os nossos filhos, né, as nossas crianças, elas são hoje porque nós não fomos ontem, né? Elas são hoje porque nós não fomos. E aí, então, assim, no caso da Ana, a gente sempre colaborou, né? Desde quando ela estava na faculdade ou mesmo antes, eu sou aquela mãe que ia fazer os registros e punha na internet, toda orgulhosa. Né? Vai desde quando ela escolheu mesmo. A gente achava que ela ia fazer teatro e aí ela resolveu, foi lá, fez a inscrição para a dança e desde então a gente tem acompanhado. E é claro, né, assim, eu acho que a gente vai vendo o filho, por exemplo, eu parei, por assim dizer, o meu caminho da capoeira, né? Hoje o povo fala assim, você poderia ser uma mestra hoje, porque eu precisei ir para outros lugares, desbravar outros espaços para que isso que nós vivemos hoje, não digo que é um fruto meu, mas é fruto de uma companheirada que fez a mesma coisa, né? Então, eu sempre colaborei no sentido de ser aquela pessoa que fez a primeira leitura das coisas, das propostas, até uma vez que ela me contratou. Aí eu achei engraçadíssimo ganhar esse contrato. Aí, uma vez, ela me chamou para participar de um espetáculo chamado Coroa, um espetáculo lindo, né, que eu trabalhei com ela lá. Aí eu performei, né, eu achei esquérrimo. Eu lá performo. Assim, e a gente vai na onda das provocações que os filhos vão trazendo para a gente, né? Então, assim, eu acho que tem sido bom porque a gente, num dado momento, a gente se percebeu colaborador e não pai e mãe, sabe? A gente começou uma horizontalidade verdadeira, né? E uma admiração também verdadeira, né? Então, eu lembro disso, né? Quando ela um trabalho que ela fez lá no museu lá na França, ela fez um trabalho nos museus, né? Dança nos museus chamava. E aí eu fiquei super entusiasmada com esse negócio, né, de dança nos museus. Aí tudo que eu podia eu ia lá participar e teve a oportunidade então de ela convidar o grupo lá da Favelinha. Aí eu fui a produtora do Lá da Favelinha, fui a produtora deles lá na França e tal. Aí precisava comprar uma mala, dourar a mala, que a mala não era dourada, eu fiz também. Aí precisava escrever um texto incrível, aí eu escrevi também. Aí depois ela me chamou, assim, aqui um outro espetáculo que ela fez com o pessoal da Favelinha, aí ela falou assim que era um trabalho assim
que era assistente de imaginação. Era um negócio assim que eu ganhei. Meu cargo artístico, assistente de imaginação. Aí eu falei, o que será isso? Não deve estar um nome assim, assistente de imaginação. Eu falei, o que será isso, gente? Mas então eu traduzi aquilo que eles iam fazer, um espetáculo, e eu entrava nesses momentos, né? Aí eu peguei lá Carolina Maria de Jesus, não sei quem lá, Lélia Gonzalez, peguei minha bolsinha e fui lá para o lado da favelinha, para o ensaio. E aí tinha momentos em que eu abria o livro e falava, então. Aí pegava o livro lá, Carolina Maria de Jesus, e lia lá sobre as questões. E aquilo, eu imagino, né, eu quero acreditar na minha mitideza, que acionava alguma coisa interessante no processo criativo. Então, aí eu fico bem alegre, né? Que, às vezes, por exemplo, esse filme, Noir Blue, que ela fez também, eu lembro que, eu até passei essa semana para os meus alunos, eu lembro que eram umas cartas, umas videocartas que ela mandava para a gente em cada país que ela ia. Aí eu falei assim, nossa, Ana, mas está tão bonita essas pílulas que você está mandando para a gente, outras pessoas precisavam ver. Aí ela foi e montou o filme, e aí ela falou assim, esse filme, nem chamava filme, era alguma coisa. Aí vai chamar Azul de Tão Preto. Aí juntou um conclave na família. Nossa, Azul de Tão Preto, isso é nome de filme, está muito esquisito isso. Por que você não põe assim Noir Blue, que tal, não sei o que lá. Então, assim, essa coisa da arte na família é alguma coisa que nós temos, não vou chamar de luxo, nós temos o prazer de acompanhar nossos filhos agora, porque a gente se formou na falta. E eles por todas as forças do universo, da nossa ancestralidade, eles se formaram na presença, inclusive, dos corpos dos pais, ali juntos, né? Lamentavelmente, o Júlio, pai delas, sumiu nessa cidade, que a gente não tem notícia, né, há 7 anos, e é muita dor. Então, transformar essa dor em presença tem sido algo muito importante. Eu fico imaginando vocês, né, certamente, nas escolhas que vocês tiveram para trabalhar na dança, nas artes, não necessariamente foi acompanhado de muitos aplausos, né, de muito entusiasmo. E, para a gente, tem sido isso, né, é de reposicionar esse lugar da criação, de reposicionar esse lugar. E aí a gente vai se fazendo artista desse jeito, né? Eu acho que eu sou uma artista, né? Eu acho que eu sou a essas maneiras, né? Construindo essas possibilidades, essas brechas lá onde a gente consegue, né? Eu não fico lá, se eu pudesse, se eu quisesse. Então, sempre que me chamam para fazer alguma coisa que eu nunca fiz, eu vou tentando. Eu vou tentando buscar a artista que eu teria sido na plenitude se as faltas da colonialidade não tivessem atravessado o meu caminho, sabe? Então, eu acho que é isso. E eu fico vendo com muito orgulho, né, esse último espetáculo que a Ana está fazendo, que chama Atomic Joy, que é sobre a alegria, né? Muito bonito. E aí eu fiquei numa felicidade porque ela me telefonou para me convidar para ir lá assistir em primeira mão o espetáculo dela, e ela pagando, gente. Eu falei, nó, que lindo, claro que eu vou, claro que eu vou. Fui, acompanhei os ensaios, entrevistei ela para a internet, enfim, fiz papel de mãe, de artista e de pesquisadora, tudo junto. Né? Então, é muito legal, né? É muito legal a gente ver que essas coisas acontecem. Né? A gente, né, que a gente tem tido condição, né, dentro da nossa terrenidade,
a gente tem tido condição de viver essas alegrias também, né? Essas mudanças. E esse ano eu faço 60 anos, gente. Olha que beleza. Né? E ver essas coisas acontecendo é assim, não é mágico, não, é muita onda, como diriam os baianos. É muita onda. Mas é por aí. Eu sou artista também, tá bom? Então, temos mais alguma pergunta, algum comentário? Ainda temos tempo. Por favor, Gil, mas vem aqui. Bom dia a todas, todos. Bom dia! Ô Cida, eu queria que você falasse um pouco do seu projeto com Janaína, dessa página, porque eu acho que quando a gente está discutindo aqui como é que cria essa passagem, essa confluência com a universidade, né? Eu acho que aquele site que você fez foi uma coisa muito linda e falou aqui assim, mas o que é, né? Assim, a gente põe no currículo, mas acho que seria bacana você falar um pouco, comentar. Bom, então, gente, na minha experiência como antes de chegar na universidade, eu trabalhei em duas instituições que marcaram muito a minha experiência, né, como profissional no campo da informação. Eu trabalhei num centro de documentação popular, né, que foi criado na década de 60 para preservar, resgatar a produção dos movimentos sociais. E aquela produção que a gente resgatava, organizava, a gente produzia novos materiais, né, que funcionavam como um insumo mesmo para a luta, né? A gente produzia filmes. Não sei se vocês são desse tempo, mas a gente produzia uma fitinha cassete com os slides para organizar as reuniões, para os debates. E, depois disso, ainda na graduação, eu tive a oportunidade de trabalhar na Rede Minas, né, que é uma TV educativa aqui em Belo Horizonte, Minas, né? E essas duas experiências foram muito importantes para mim, porque eu sempre fiquei muito movida pela necessidade da gente produzir um conteúdo de qualidade que pudesse ser colocado na roda, né, pôr em circulação. Feito isso, eu vim para a universidade, mas já com essas experiências de produção de acervo audiovisual, cultural. E, chegando aqui, depois eu tive uma experiência no pós-doutorado que era de criação desses acervos, porque eu sou bibliotecária, né, também. E aí, então, a gente, quando eu vim para cá, quando eu tive a oportunidade aqui na UFMG de criar um projeto que está descontinuado atualmente, que é o UFMG Tube, que era um projeto, né, de entrevistas, né, e de registros dessas informações. Criamos também um museu virtual chamado Saberes Plurais e toda uma coletânea. E, assim que começou a formação transversal aqui na UFMG, a gente criou, né, assim, a gente, em parceria, apoiando a formação transversal, criou um site chamado Saberes Tradicionais, onde fica registrado todas as aulas, todas as aulas, entrevistas, retratos, né, dos artistas e dos mestres e mestras que participam. Aí, passado um tempo, eu tive contato com a Janaína, porque ela estava chegando na cidade, né, em Belo Horizonte, e através dela, do marido dela, ela me convidou para ser da banca dela, suplente da banca dela de doutorado. E aí eu fui, né, suplente da banca, mas por uma
coisas da vida eu acabei suprindo, né? Efetivamente, eu fui da banca, e, ao ler o trabalho da Janaína, eu vi, e ela comentando, né, que ela já tinha feito umas pesquisas aqui com os artistas da cidade. Aí surgiu a oportunidade, lá na Escola de Ciência da Informação, de um pós-doutoramento. E aí eu conversei com ela, que ela era recém-doutora, tinha feito um concurso aqui, mas não tinha ainda sido chamada, tinha ficado, sei lá, 2º ou 3º lugar. Eu falei, que tal a gente fazer um projeto lá na ECI, com essa discussão que você faz e agregando outras coisas. Aí ela ficou muito entusiasmada, né, porque ela não estava muito satisfeita com os desdobramentos que o projeto anterior que ela tinha feito tinha alcançado. E aí eu falei, não seria tão bom se a gente fizesse um site, né, desse projeto, fizesse assim, tudo meu tem um site, alguma coisa, né? Aí a gente podia fazer e disponibilizar esse material, com pílula em outra língua. Aí comecei a pirar nessa proposta. Aí ela me apresentou o nome dos artistas. Eu falei, não, mas está faltando fulano, está faltando Bertano, fulano que está aí na estrada há muito tempo, tananã. E ela concordou. E aí, então, foi assim. Ela então, a gente, nas nossas discussões, a gente trabalhou com essa ideia de epistemologia comunitária, né, que era o conceito que organizava o projeto de pesquisa. Nós, então, fizemos esse site, né, que é um arquivo dessa epistemologia comunitária, e lá, então, tem... É quase que um livro de artista, assim, né, em que tem entrevistas, textos sobre esses artistas que a Janaína entrevistou durante esse programa de pós-doutoramento. Na ocasião, também, a gente teve a oportunidade de fazer, de fazer uma exposição, né? Teve uma exposição, e teve também um seminário sobre o mesmo tema. Então, o projeto acabou, né, em 2021, no início de 2021, e aí, nesse inteirinho, a Janaína foi contratada, né, para trabalhar aqui no Belas Artes, e nós descontinuamos o projeto lá na ECI, passamos para ela um espelho do projeto, né, um espelho da proposta, que foi encaminhada aqui, né, para a Escola de Belas Artes. E, ao que eu sei, né, do que eu soube, ela está agora dando continuidade, né, a esse arquivo, né? Então, é um projeto belíssimo, né, porque foram produtos. A gente fala de produto porque a gente quer um pouco também alterar a ideia de produtos acadêmicos, né? Então, trazer outras formas de materialização. Então, a gente... o site está lá, ele foi descontinuado porque Janaína está aqui agora, e nada mais correto, né, de que a continuidade do projeto se dê em outras bases, porque agora é a continuidade dela agora como docente. Mas, assim, como um produto de pós-doutoramento, foi um projeto muito belo, e está disponível, né, no site lá do LabCult, da Escola de Ciência da Informação. Tá? Então, a gente, sempre que possível, a gente vai criando essas possibilidades de construção de formas de dialogar com a sociedade, né, que dê visibilidade para além de um relatório científico, né? Então, o nosso relatório foram performances, foram as entrevistas e esse site, né, esse arquivo de artista, essa exposição que foi muito incrível, e também o seminário que fizemos, que foi muito legal, né? Então, eu sempre trabalho nessa triangulação, né, que é pensar, produzir e produzir dispositivos para a crítica e para a construção futura, né? Então, quero crer que esse é um caminho necessário, né, para a gente
trabalhar. É isso. E aí, temos mais alguém com alguma pergunta? Mais algum apontamento, colocação? Por favor, Lenina. Bom dia, muito obrigada, muito obrigada. Como mãe multiartista, queria te fazer uma pergunta, um comentário. Eu vou falar do lado das crianças que dançam, né? Eu não trabalho só com criança, mas eu estava num comitê de múltiplos contextos educacionais e um dos pontos, né? A gente usa, eu não vou dizer aqui, porque aqui tem criança, a gente usa palavras de amor e do sexo como palavrão. Então, não vou repeti-las aqui, mas e que deveriam ser belezas, né? A gente fala, vai por lá, devia ser muito bom, vai, né? Isso são coisas boas e são tratadas, e isso as crianças, sem nenhum moralismo, não é isso. Tem repetido muito isso e vai crescendo para esse olhar do amor e do sexo como uma coisa suja, ruim. É claro que a arte não é a salvação, mas a gente, no ambiente escolar, nas danças, e, claro, quadril é para mexer uma parte do corpo, não é nada disso, a sexualização, a sensualização infantil, né, da infância, mas não da pessoa adulta, né, não da pessoa adulta. O seu comentário sobre isso, assim, e eu também estou falando muito rapidamente, né, e juntando com essa ideia de que a dança, do que você trouxe do Nego Bispo, professora, nós já estamos num lugar, quer dizer, a gente não vai buscar um lugar que, quer dizer, que também aponta para o futuro, né? O que a gente pode estar buscando com a dança a partir de uma posição e dessa, o que a gente dançar com as crianças ou fazer na educação para mais leveza em qualquer movimento que se faça sem essa sexualização tão adulta. Bom, as experiências que a gente tem é muito mais do contexto da casa mesmo, né? Então, na realidade, essa moralidade, né, a respeito dos corpos, ela está muito mais ela está mais inscrita num juízo de valor que vai hierarquizar esses saberes do corpo, né? Do corpo, especialmente do corpo negro, eu vou te dizer, né? Então, eu penso que a gente vai precisar criar caminhos coletivos para deslocar esse tópico, né? Recentemente eu participei de uma banca de uma pesquisadora lá da França. Eu lembro que a Ana, quando eu estava fazendo meu pós-doutorado, ela falou: mãe, você tem que ajudar a Sofia, porque a Sofia, ninguém entende a pesquisa dela. Ela quer discutir sobre a importância desse jogo de corpo que utiliza essa dança como uma dança que cura, né, a partir do movimento da pelve, né? Então, essa coisa do twerk e esses movimentos. E aí ela me colocou para conversar com a Sofia, que era para a gente conseguir arranjar um caminho para a pesquisa dela que atravessasse a moralidade francesa de compreender aquela temática como uma temática digna, né, do estudo. Então, a gente todas as manhãs de sábado a gente se dedicava a isso, ficar conversando sobre esse assunto, o que ela me explicava, ela mostrava o movimento e a gente conversando a respeito disso, né? E o que a gente percebe, por exemplo,
as danças, especialmente as danças de funk, né, todas essas danças, elas são danças cuja moralidade está muito mais na cabeça de certos sujeitos, né, que não compreendem como uma celebração da corporeidade, né? Então, assim, eu penso que o primeiro caminho que a gente teria é alterar ou desprogramar, né, se é que a gente pode usar assim, desprogramar esse nosso olhar ou essa forma como a gente olha para esses corpos, né, como a gente vê essa movimentação. Então, por exemplo, tem uma menininha que eu acompanho, eu adoro acompanhar as crianças na internet, tem uma menininha que eu acompanho que é da Mangueira, a Bombom. Eu acompanho a Bombom. E ela é uma criança que dança. É uma criança que dança e que dança e sensualiza essa dança. E eu tenho clareza, assim, né? Assim, para mim, não passa tanto assim que hoje ela já está numa escola que pensa outras questões. Então, quando eu vejo a Bombom dançando, assim, como eu vejo uma outra criança negra periférica dançando, eu não observo ali nenhuma malícia, nenhuma sexualização. Eu acho que é importante que a gente se organize em torno dessa questão, né? Porque a malícia ou a sexualização não está propriamente no gesto dessa corporeidade. Eu acho que precisa ser discutido nesses espaços formativos e tirar o peso, né? Ah, não, você não pode dançar assim, cruza a perninha, menina, não pode isso, não pode aquilo, né? E o que a gente, assim, eu tenho visto um esforço nosso lá na capoeira, por exemplo, para trazer as crianças para a capoeira, né? Tirar elas da frente do tablet lá e trazê-las para a capoeira. E o que a gente passa para elas, né? Não sou eu que ensino, mas o que eu vejo acontecer é trabalhar a expressividade e o conhecimento a partir do corpo que elas têm, né? Então, eu acho que nós vamos precisar ter momentos, né, pedagógicos, educacionais, para planejar essa desprogramação, né, que já, entre aspas, demoniza um corpo que dança lá na sua tenra idade, demoniza aquele movimento como um movimento pleno de sevícia, sabe? Eu acho que é muito pesado a gente pensar isso. Eu penso que é necessário a gente fazer essa desprogramação, inclusive no ambiente de formação dessas crianças. Eu acho que precisa, né? Imagina se eu pensando assim como mãe, né, se eu demonizasse o desejo que a Ana tinha de sambar e de requebrar até o chão na boquinha da garrafa, como ela fazia. Minha filha não pode de jeito nenhum, né? Quer dizer, de um lado tem os pais que podem colaborar, mas eles vão colaborar a partir também de um diálogo com esses espaços formativos, que precisam se localizar, né? Se localizar enquanto formadores de pessoas, né? E pessoas que têm como caderno o corpo, né? É um caderno, né? O corpo é um caderno, né? Então é mais um, sabe? É um dispositivo que precisa ser respeitado, né? Então, quando a gente abre o caderninho aqui, não pode, na primeira página, ter igual a gente... Eu lembro que, quando a gente estava no período da pandemia, a gente tinha um banner, né? Não pode pôr um banner na primeira página do caderninho da criança, ou desse corpo, proibições, ou juízos... Assim, não,
eu tô tentando dialogar nesse sentido, né? Porque como eu não vivo a experiência, eu vivi a experiência muito mais como a mãe de alguém que estava mergulhado nesse processo. Estou lembrando assim, por exemplo, não tem nada a ver com a questão da sexualidade, mas eu me lembro como que a Ana sofreu quando uma professora que ela teve disse para ela que ela nunca ia dançar, porque ela não tinha ponta. Ela nunca iria dançar. E depois ela teve uma outra professora que desprogramou essa programação. Então, eu estou colocando assim, não na questão dessa moral, mas a gente também, né, como esses espaços que a gente atua são espaços que foram inventados, esses espaços precisam ser reinventados com essas novas possibilidades. E me parece muito interessante a gente entender que o corpo é essa instância, né? Que é esse espaço-território, como dizem aí alguns autores, que vão acompanhar a gente desde quando a gente nasce até quando a gente ancestraliza, né? E é muito importante, né, que esses diálogos que a gente vai entretecendo ao longo da vida, e especialmente na infância, eles sejam estimulantes, né, no sentido de que eu preciso compreender os interditos, né? Por que é interdito? Como assim? Né? Para que a gente consiga produzir outros sentidos, né? Outros sentidos e estimular esse ambiente em que a corporeidade possa ser finalmente livre, né? É claro que eu estou falando muito de um ideal, né? Não estou falando assim, como seria bom, porque a gente tá no mundo significado, né? Então, quando a gente passa ali, quando a gente entrou nessa sala aqui, nós não nos tornamos todos a mesma coisa, né? Então, cada um de nós, como docente, como pesquisador, como mãe, a gente vem de experiências traumáticas, inclusive. Então, é importante que a gente consiga articular essas coisas sem transferir a dor, né? Sem transferir essas dores. Eu diria isso, porque eu não estou nessa experiência, mas eu acho que experimentar, pensar no como que certas coisas que são ditas são difíceis de serem reprogramadas ao longo da vida, né? É muito importante, porque é muito sério, né? É muito sério, a gente toca no desejo do outro, né? E aí é que a coisa é complexa. Mas eu acho que não é um projeto para é um projeto, né, de sociedade mesmo, né? Não é um projeto para mim e para você. É um projeto maior, né, que precisa ser compreendido. E cada um que fala, vou ser professor na faculdade tal, vou dar aula de tal, vou fazer pesquisa tal, vou escrever tal, tem que pensar na força da sua caneta, né? Na força da sua caneta. E o que essa caneta é capaz de fazer. E, por caneta, eu quero dizer todos os outros dispositivos, né? Todos os outros dispositivos. É isso. Obrigado. Obrigado mais uma vez, Cida. No encerramento agora, né, dessa sua fala, essa dimensão do sonho e da possibilidade de transformar esses sonhos em realidades, e realidades justas, equânimes e pluriepistêmicas, contracoloniais. Então, eu quero agradecer mais uma vez a professora Maria Aparecida Moura, Cida Moura, pelas contribuições, pelas partilhas, pelo presente dessa fala e dessas sementes, dessas palavras
germinantes, germinais, e que elas possam sair daqui e também florescer outros espaços e transformando, como nas brechas, nas frestas, cada um dos espaços por onde vocês forem, por onde vocês andarem e por onde a professora também estiver. Deixo aqui o meu pedido, então, um desejo de que a gente possa também seguir conversando com a Cida sobre essa experiência da formação transversal, que é exemplar. Eu falei isso um pouco antes, né? Eu acho exemplar e acho que mostra para a gente a possibilidade das universidades públicas do nosso Brasil se transformarem e se abrirem para esse pluriepistêmico, para, como diz Zé Jorge, para essas pluriversidades, né? E ecoando aí os ensinamentos de Nego Bispo, Krenak e Geni Nunes e tantas outras pessoas maravilhosas que estão aí nos presenteando. Obrigado mais uma vez, professora. Agradeço. E eu quero só mais um pouquinho agradecer, né, a Grazi e toda a equipe de organização aqui da UFMG por todo esse cuidado, por todo o trabalho para nos receber. Como mineiro que mora longe de casa há muito tempo, me senti muito abraçado, muito acolhido. Então, quero agradecer muito e quero lembrar a todo mundo que 2h30 tem assembleia aqui nesta sala. Vamos comer, tomar uma cerveja, mas voltar para a assembleia, hein, gente? Ó, 2h30. Obrigado mais uma vez, um grande abraço para todos.